Deus estava acompanhando aqueles homens. Por isso que eles deixaram a sua posição, família, casa, amigos e foram fazer a obra de Deus, porque Deus estava com eles. Não importa o vento que sopre, não importa a luta que eu passe, não importa a situação que eu esteja, Deus está comigo. Então, boa noite para o povo de Deus, para a igreja, amém? Boa noite, a paz do Senhor. Aquelas dor de barriga normal, né? Quando você vai pregar. Mas eu não sei se era água, né? Tá difícil até de achar água, meu irmão. Tá parecendo o Oiapoque. Quando começa a chover, que agora esse período, os carros, as mercadorias não chegam no Oiapoque. A estrada fica intransitável. Você chega lá no mercadinho, só tá as prateleiras, né? Aí eu fui no Guanabara, as prateleiras vazias de água, e fui no Atacadão, tudo vazio. Eu falei, caramba, eu cheguei em casa e falei, amor, eu tô sentindo que eu tô no Oiapoque. Não tem nada nas prateleiras de água, só Deus mesmo. Mas é assim mesmo, vamos lá. Só para espantar o nervosismo. Assim eu gostaria que os irmãos, se puderem, né? Se os irmãos desejarem deixar a Bíblia aberta no capítulo de Atos, no livro de Atos, no capítulo 11 e no capítulo 13, e a gente vai ler outros versículos separados, só que a nossa Bíblia, normalmente a gente carrega um montão de coisa, papelzinho dentro e tudo, né? Aí eu pedi para abrir no 11, no 13, ainda vou ler outros versículos, aí vai fazendo aquele malabarismo aí, né? Com a mão, com a outra, a gente vai ler alguns versículos, para a gente caminhar junto, para a gente entender a mensagem, tá bom? Falar um pouquinho com os irmãos sobre a primeira viagem do apóstolo Paulo. Então, para a gente começar, quando a situação em Jerusalém, ela ficou praticamente insuportável, por causa da perseguição que sobreveio à igreja do Senhor em Jerusalém, os discípulos do Senhor foram dispersos para diversas regiões, para diversas cidades, mas lá em Atos, no capítulo 8, versículo 1, fala que, exceto os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém. Os principais dos apóstolos ficaram em Jerusalém, mas a maioria dos discípulos, os servos do Senhor, eles foram dispersos para as outras cidades, como Fenícia, Chipre, Cirene, Antioquia, e foram embora. Aí Atos, no capítulo 11, versículo 19, fala lá assim, os discípulos que foram dispersos por causa da perseguição, eles foram para diversas cidades e não anunciavam a palavra de Deus a ninguém, a não ser somente a quem? Aos judeus. Atos capítulo 11, versículo 19. Foram dispersos para as outras cidades, mas só falavam da palavra de Deus aos judeus. Mas é interessante que no mesmo capítulo, no versículo 20, o que fala lá? Entre os discípulos que foram dispersos para as outras cidades, havia entre eles discípulos, no versículo 20, que eram de Chipre e de Cirene. E esses que eram de Chipre e de Cirene, eles foram para a cidade de Antioquia, fugindo da perseguição. E quando eles chegaram lá na cidade de Antioquia, eles começaram a falar da palavra de Deus para os gentios, ou seja, para pessoas que não eram judeus. Falavam da palavra de Deus para os gregos. Estava anunciando a palavra de Deus para pessoas que não eram judeus. Isso antes da visão do apóstolo Pedro. Após a visão que, olha Pedro, não diga o que é impuro, aquilo que eu purifiquei, tem aquela visão e depois a família de Cornélio ela é salva. Então, ainda não sentia aquele hábito de falar da palavra de Deus para os gentios. Mas entre os discípulos que foram dispersos, que eram da cidade de Chipre, de Cirene, que foram para Antioquia, começaram a falar a palavra de Deus para os gentios, para os gregos. E sabe qual foi a resposta quando os que eram de Chipre e de Cirene começaram a falar da palavra de Deus para os gentios? Sabe qual foi a resposta dos gentios? Eles começaram a se converter.
começaram a render a vida aos pés do Senhor, começaram a querer seguir a Jesus, começaram a marchar junto com os discípulos, começaram a andar no caminho de Deus. Eles começaram a fazer a vontade do Senhor, começaram a seguir no caminho de Deus. Que coisa maravilhosa! E eram dezenas, centenas, e cada dia mais que se passava, mais gentios iam se convertendo na presença de Deus. E esse milagre que estava ocorrendo entre os gentios, a notícia chegou lá em Jerusalém. Quem ficou lá em Jerusalém? Os apóstolos, os principais dos apóstolos. Pedrão estava lá, Atos 8, versículo 1, exceto os apóstolos, ficaram em Jerusalém. A notícia chegou lá em Jerusalém, que os gentios estavam se convertendo, olha, estão pregando para os gentios. A notícia chegou lá. Quando a notícia chegou lá, enviaram, quem que eles enviaram? Atos, se eu não me engano, 11, versículo 22. Enviaram Barnabé. Barnabé foi enviado até Antioquia. Agora aí no versículo 22, fala por que enviaram Barnabé? Quem tiver com a Bíblia aberta aí, não me olha que eu... Por causa da notícia que chegou lá em Jerusalém dos gentios, versículo 22 fala sobre isso. Por que enviaram Barnabé? Por que não enviaram o apóstolo Pedro, que era o principal dos apóstolos? Que era o cabeça, que era o central? Enviaram Barnabé. Agora vamos ler lá em Atos 4, versículo 36. O que fala aí lá em Atos 4, versículo 36? Atos 4, versículo 36. Vai ter duas respostas aí. Alguém pode ler forte, bem bonito. Porque Barnabé, ele é da onde? Aí também fala, o que quer dizer o nome Barnabé? É encorajador, aquele que dá ânimo, aquele que anima, né? Então, Barnabé, ele era da onde? Natural de Chipre. E os discípulos que foram dispersos, que foram pregar em Antioquia, eles eram da onde? De Chipre e de Cirene. Não foi isso que nós falamos? Lá em Atos 11, versículo 20? Por que enviaram Barnabé? A galera tinha a mesma cultura. Barnabé também era de Chipre. Falavam a mesma língua, o mesmo entendimento. Viviam da mesma forma, andavam do mesmo jeito, caçavam, pescavam. A conversa ia fluir naturalmente entre eles. A comunicação ia ser mais fácil, o entendimento ia ser mais fácil, ia chegar num denominador comum. Vocês já viram quando você tenta comunicar, o cara não está te entendendo, você vai... Isso às vezes é língua. Lá em casa hoje eu estava lembrando com a Raquel. Quando eu tinha 15 anos, ó, eu acho que ela nem sabia disso. Eu fui num passeio, né, do pessoal dos adolescentes, época de carnaval. Um acampamento e tal, levaram. Eu não queria ir não, o pessoal insistiram, eu fui. Cheguei lá, era um acampamento organizado por holandeses, né? Mas um lugar onde eles tomavam conta de crianças e tudo. Adolescente, eu já brinco um pouco, então eu gostava muito de brincar. Aí quando eu cheguei lá, o pessoal vieram receber a gente, os holandeses, lá em Juiz de Fora. Eu estava lá em Juiz de Fora, foi a única vez que eu fui lá, nunca mais voltei. Aí quando eu cheguei lá no lugar, um lugarzinho bonito, aí eu vi os holandeses, a gente estava numa caminhonete, foram buscar a gente lá na estrada, aí a caminhonetezinha subiu lá e fomos embora lá para saber nem onde eu estava. Aí vieram os holandeses receber a gente, falando, a gente não entendendo eles não entendendo a gente, e eu comecei a brincar um pouco, né? Falando, oh, yes, oh, for, brincando. Aí os holandeses que foram receber a gente, eles estavam até não ligando e tal. Aí de repente veio, eu acho que era o líder deles lá. Quando ele me viu brincando, era um acampamento cristão. Ele olhou assim para mim, com aquele sotaque bem pesado. Se eu não ser crente, eu dar um soco na sua cara. Eu olhei assim, eu falei, acabou o acampamento, meu irmão. O acampamento acabou na hora. Eu falei, meu Deus do céu, porque nós chegamos aqui a estudar língua e debochar. Se eu não ser crente, dar um soco na sua cara.
Aí eu falei, meu Deus, aí a ficha caiu, né? Outra cultura, outro costume, a conversa não vai, não flui. Depois ele me pediu desculpa e tudo, mas já estava acabado tudo já, né? Pediu desculpa e tudo, e acabou. Então, a questão da comunicação. Isso quando são línguas diferentes. Se a gente falando a mesma língua, às vezes a gente não se entende. A gente está falando a mesma coisa, está falando A, o cara está falando B. Você quer ver quando você manda um assunto no zap, e às vezes o camarada lá interpreta de outro jeito. Não, meu irmão, não pode estar. Não, irmão, não entendeu o que eu falei. Não, então disse, vai aquele desentendimento, está falando a mesma língua. Às vezes não entende. Imagine também quando você não fala nada. Não, você falou. Aí você nem falou nada, já estou falando que você falou um montão de coisa. Não tem. Às vezes a gente fala a mesma língua. Há uma dificuldade. Eu lembro quando eu atravessei lá do Oiapoque para a cidade da Guiana Francesa, capital de Guiana Francesa, Cayena, para poder comprar um motorzinho, para a gente poder usar para fazer a obra lá na região. Então, eu ia ir no mesmo dia e voltar. Só que quando os irmãos indígenas lá da região, eles ficaram sabendo que eu estava indo para lá, nossa, eles eram índios da etnia Palicu. Então, quando eles souberam que eu estava chegando lá, eu ia ir voltar no mesmo dia. Eu fiquei 3 dias mais lá. E a Raquel nem sabia onde que eu estava, que eu ia ir voltar no mesmo dia. Fiquei para lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. Porque no primeiro dia que eu cheguei lá, à noite, vieram índios de tudo quanto é lugar, para poder escutar a palavra de Deus. E eu não estava conseguindo me comunicar com eles, porque eles falavam a língua Palicu ou o francês. E eu tentando falar da palavra de Deus, aquele coisa, e vai, não vai, insistindo. Fiquei 2, 3 dias, voltei com aquela angústia, né, no coração. Eu falei, Senhor, eu não consegui me comunicar com o pessoal. E o pessoal querendo aprender a palavra de Deus. Aquilo mexeu muito comigo. Então, a questão da comunicação. Por isso enviaram o Barnabé. Para Barnabé chegar até lá, o mesmo entendimento, as coisas iam fluir mais rápido, né, pensando da mesma forma. E quando o Barnabé ele chega lá em Antioquia, ele vê algo maravilhoso. Ele sente a presença de Deus quando ele chega lá e vê um montão de gentios se convertendo, se arrependendo, entregando a vida nos caminhos do Senhor, se entregando para Jesus. Quando ele sente a presença de Deus lá. E o que Barnabé faz? Ele fala, cara, não vou conseguir dar conta disso aqui. Muita gente, cada dia mais pessoas se convertendo. Atos 11, versículo 25, ele vai para onde? Atos 11, versículo 25. Ele viaja lá para Tarso. Ele vai atrás de quem? Vai atrás de Saulo, o apóstolo Paulo. Paulo já estava lá isolado, lá pelos desertos da vida, mais de 14 anos para lá, para aquela região. Sozinho para lá aprendendo. Depois da perseguição e tudo, quando ele se converte, ele é deixado para lá. E fica para lá. E até que chega o momento de Barnabé ir até... Não, eu sei onde eu posso buscar ajuda para poder fazer esse trabalho. Ele vai até Paulo, viaja para Tarso. Não tinha o endereço, não tinha o Sedex, não tinha o fax, não tinha nada do camarada. Foi batendo de porta em porta até achar o apóstolo Paulo. Achei. É interessante que eu fiquei pensando, você não encontra em lugar nenhum dizendo que o Paulo ficou lá isolado, esquecido, esqueceram de mim, tadinho de mim, estou aqui no deserto, e ninguém lembra de mim. Às vezes nós temos essa tendência. Não, eu estou fazendo um trabalho aqui sozinho, ninguém da igreja me ajuda, poxa, parece que esqueceram de mim. Não, o povo tem que ir lá, o povo vai ter que ir lá, vai ter que me ajudar. Não é bem assim não, meu irmão. É contigo que Deus vai contar para fazer a obra que Ele chamou. Eu passei 16 anos lá na aldeia, isolado, sozinho. Deus nunca levantou uma equipe para me ajudar, para trabalhar comigo lá. E eu nunca blasfemei, gritei, resmunguei, Senhor, cadê a equipe, cadê as igrejas, cadê, eu quero ver. Deus me chamou para fazer a obra. Cid, é contigo que eu vou contar. É com você, meu irmão, que Deus vai contar a obra. Para fazer, para realizar a obra. Com a equipe ou sem equipe. Nem todos... Você quer ver uma coisa? O meu sogro, desde quando eu conheci,
ele sempre trabalhou com presídios. Eu estou casado com a filha dele há 20 anos. Só fui lá uma vez no presídio com ele. Nunca mais fui lá. Eu falei, cara, esse não é o meu ministério. É o ministério que Deus chamou, que tem para ele. E ele vai com gente ou sem gente. Ele vai sozinho, está esse tempo todo fazendo a obra de Deus. É o ministério que Deus chamou para ele fazer. E ele faz. Quando tem equipe, quando não tem equipe, ele vai lá, ele faz, ele prega, mas está assim, ó, de salvos lá dentro. Tem igrejas lá dentro. Tem frutos que ele colhe, que quando sai, que são vidas transformadas. Mas é o ministério que Deus chamou para ele entende disso. E é o ministério que Deus chamou, cada um tem o seu lugar na obra de Deus. E quando Barnabé traz Paulo lá para Antioquia, quando eles veem aquilo, cara, um montão de gente aqui, vamos trabalhar. A Bíblia fala que eles ficaram ali quase um ano, trabalhando, ensinando o pessoal, em Atos 11, versículo 26. E tanta gente, o pessoal se convertendo, fazendo a obra, e pela primeira vez, eles são chamados de cristãos. Atos 11, versículo 26. Pela primeira vez, cristão, aqueles que creem e que seguem a Jesus, que fazem a vontade do Senhor. Que coisa maravilhosa. Atos 13, versículo 1. A Bíblia fala que ali entre eles tinham 5 profetas e mestres, não é isso? Atos 13, versículo 1. Deixa eu beber, aproveitar aqui, né, que eu não estou achando água no lugar de... Atos 13 tinha 5 profetas. É interessante que eu estava olhando lá a posição que é chamada. Não sei se eu vou lembrar a posição certa. Mas eu sei que primeiro é Barnabé, aí Simeão, Lúcio e Manaém, não é isso? E o último, Saulo, o último, camarada. Olha só a posição que ele é colocado ali, que ele é chamado. Barnabé, Simeão, Lúcio e Manaém, acho que é isso. E Saulo, o último. 5 mestres, doutores, profetas, ensinando a palavra de Deus em Antioquia. Você já pensou o que é esses 5 profetas estarem ensinando? Quando eles abriam os pergaminhos do Velho Testamento e começavam a falar, o povo estava sendo saciado. A fome espiritual, o povo estava sendo alimentado, o povo estava crescendo, amadurecendo, estava se tornando uma igreja forte. O apóstolo Paulo, o camarada que escreveu as cartas paulinas, que está registrado na Bíblia, e estava ensinando o povo lá em Antioquia. A igreja estava se fortalecendo e crescendo e multiplicando célula em tudo quanto é lugar da rua de Antioquia. Até que Atos 13, versículo 2, vem o Espírito Santo de Deus e separai-me a Barnabé e a Paulo. De novo, primeiro Barnabé e segundo Paulo. Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho preparado. Senhor, mas eu estou aqui na capital com todos os benefícios. Não, ninguém vai conseguir fazer o serviço que eu estou fazendo. Ninguém vai entender o que eu fiz aqui, meu trabalho. Não, não posso ir para lá. A igreja está crescendo, a igreja precisa de mim. A gente não vê isso registrado na Bíblia. Atos 13, versículo 3. A igreja obedecendo, orando e jejuando, e impuseram a mão sobre eles e os despediram. E vai. Com alegria no Senhor. Fiquei, cara, o povo foram, eu imagino que eles foram, sem certeza para onde iam dormir, o que iam comer, o que iam fazer, se iam passar fome, se iam passar frio, se iam ficar doentes, se iam encontrar médico no meio do caminho, se o barco ia ser bom, se não ia ser bom, se o barco ia afundar, se não ia afundar. Creio que eles não tinham essa certeza. Mas a única certeza que eles tinham era que Deus estava indo com eles. Deus estava acompanhando aqueles homens. Por isso que eles deixaram a sua posição, família, casa, amigos, e foram fazer a obra de Deus, porque Deus estava com eles. Não importa se eles passassem fome, dificuldade, lutas, perseguições, mas eles tinham a certeza
de que Deus estava com eles. Meu irmão, Deus está contigo. Deus está com você, não importa a situação que você passe. Deus está com você. É essa certeza, é a convicção que nós temos que carregar dentro de nós, de que Deus está indo comigo. Não importa o vento que sopre, não importa a luta que eu passe, não importa a situação que eu esteja, Deus está comigo. A minha esposa pregou na semana passada, não sei se os irmãos lembram ou estiveram, da mensagem. Se nós tivéssemos a noção do poder que há no sangue de Jesus, o sangue puro de um santo sem pecado que foi derramado por nós, para nos salvar, para nos purificar, para nos libertar. Se nós tivéssemos essa noção, que coisa maravilhosa, muitas coisas nós poderíamos fazer. E aqueles homens foram confiando no Senhor. Interessante que lá em Atos 13, versículo 5. Quem é que estava indo na viagem? Atos 13, versículo 5. Bebe mais um pouco. João Marcos. João Marcos, então na viagem estava indo Paulo, Barnabé e João Marcos. Na mesma hora, desceram de Antioquia. Cadê? Pode botar o mapa para mim, por favor. Agora nós vamos entrar aqui no mapinha. Aula de geografia. Geografia bíblica. Antioquia. Rapaz, eu comprei esse negócio aqui, mas acho que é proibido, né? Não sei, mas vamos usar aqui, depois eu desfaço. Eu falei pro Ian que eu ia dar para ele, para botar na mochila, mas não sei se pode. Está aqui Antioquia. Saíram de Antioquia, desceram para Seleucia. Tem a cidade de Seleucia, bem aqui, só que não tem no mapa. Desceram para a cidade de Seleucia, e de Seleucia eles navegaram para a cidade de Salamina. Quando eles chegaram lá na cidade de Salamina, já foram direto para a sinagoga, para poder ensinar o povo. Interessante que eles navegaram, eles não esperaram nem o órgão voltar para o normal. Lá na região, vou explicar para os irmãos. Lá na região, antigamente eu contava quantas aldeias tinha lá na região. Eu parei de contar. Eu parei, estava em 50, mas tem muito mais. Porque tem aldeias grandes, que às vezes a família se aborrece, aí pega o genro, os 10 filhos, as 15 noras. Aí eles vão para outra área, eles limpam lá e fazem uma nova aldeia. Aí se aborrece isso aqui também, vão lá para outro lugar e abrem uma nova aldeia. Então quase todo dia surge aldeias novas lá na região. E tem uma aldeia lá que é a maior aldeia que tem, que eles chamam de Cumarumã. Lá tem mais ou menos quase 4.000 indígenas nessa aldeia do Cumarumã. E lá a igreja tem umas 500 pessoas. Então era aniversário da igreja, então os brasileiros foram convidados do Oiapoque, foram convidados as outras aldeias onde tem evangélico, foram índios da Guiana Francesa, do Suriname, da Guiana Inglesa, então muita gente. Aí lá na região é bom que tem um barquinho lá, ele é parecido com o Logos Hope, né? Ele é só um pouquinho menor e um pouquinho mais baixo, só que o nome não é Logos Hope, é Logo Help. O Logo Help. Vê se dá para botar aí. Vê se dá para botar aí ali. Só muda um pouquinho o tamanho, a altura e o nome. São 20 horas dentro do barquinho até chegar lá. E o barquinho pequeno, navio, um barco maior, você quase não sente a maresia do mar. Tem hora que ele vai passando, parece que está no asfalto. Mas o barquinho pequeno, o bichinho vai sofrendo solavanco. Parece que você está dançando break dentro do barco. Tu vai para cima e para baixo nele. Quando você desce em terra, quando você pisa lá em terra, quando você desce depois de 20 horas, você sente os seus órgãos ainda balançando. Parece que você ainda está lá navegando no meio do mar lá, que o barquinho ele sente toda a pancada do mar. Então parece que você está lá, você vai andar assim, parece que aquela sensação diferente. O tempo vai passando e volta tudo para o lugar, tudo normal. Está aí o Logos Help.
Ele é só um pouquinho melhor, é aí mesmo, Aline. Então vamos falando. Só dá um pause e volta lá. Esse é o barquinho aí, ele é um pouquinho parecido, né, com o Log Hope. Só dá um pause e segura. Obrigado. 24 horas, aí eu até ia falar, tem a quarto privativo e tudo, né, com a suíte. Cada um no seu quadradozinho lá, no seu quarto. Ali normalmente o pessoal deita de cabeça para um lado, a cabeça para o outro. Cabeça para um lado, a cabeça para o outro. Sabe por quê? Para não bater os troncos, né, senão fica muito espaço. Aí você às vezes tem que dormir e bem retinho na tua rede. Se você esticar muito perto, tu acerta a venta do outro lado. Então tu tem que ir bem direitinho na tua rede, vai dando aquele solavanco. E uma noite a gente indo aí, eu vou contar rápido que é para a gente ganhar tempo. O barco bateu no banco de areia. Era 3 horas da manhã. O barquinho, quando a onda passava debaixo dele, o barquinho subia e caía com tudo. Quando ele bateu no banco de areia, eu não sei se é pêndulo. Aquilo que eu já vi muito em mesa de escritório do pessoal, que tem aquela rebolinha que bate assim, essa aquela do meio fica parada, né? Aí bate essa daqui, vai, essa aqui fica assim, aqueles pêndulozinhos. Quando o barco bateu no banco de areia, a rede parecia aqueles pêndulozinhos. Quem fica na ponta ia lá em cima, assim, volta. Quem está ali no meio fica parado. Tanto que quando ele bateu no banco de areia, só eu acordei, ninguém acordou lá. Eu voltei assim, eu falei, cara, bateu no barco. Aí eu vi os pilotos lá, tudo nervoso, que bateu 3 horas da manhã no banco de areia. Aí eu já subi pela janela lá do Logos Help. Comecei a olhar assim, falei, para onde que eu ia nadar para eu poder me salvar? Ia arrancar uma madeirinha daqui do barco ali, ia botar e ia nadar. Quando eu olhei 3 horas da manhã, meu irmão não enxergava nada. No meio do oceanozinho lá, ó. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim aqui, me ajuda. Tenho muita coisa ainda para fazer, meus filhos crescer, ver meus netos, né? Assim, é assim mesmo. Mas uma viagem tranquila, alegrar os irmãos. É Barnabé, qual era o nome de Barnabé? Significava o quê? Aquele que dá ânimo, que dá coragem, incentiva os irmãos. Estou incentivando os irmãos, tá? Estou animando os irmãos. Tem o restaurante lá, o Outback. Deixa aí rodar um pouquinho. Aí, pausa. Nosso restaurante Outback. Uma viagem de 20 horas, meu irmão. Outbreak. Então, não tem dessa. A fome apertou. O principal é a farinha. A farinha não estraga em lugar nenhum, não azeda, tá ali. Tira lá comida fresquinha da hora, abre um enlatado, mistura na farinha lá e vai embora. Mas é um momento muito gostoso da viagem com o pessoal. Ali você aprende muito. Tá bom, pode tirar, pode botar o mapa. Não vou contar mais, a hora vai passando. É um momento onde você aprende muito a língua do povo. Falando lá da questão da língua, eu lembrei que quando eu cheguei lá na aldeia, as primeiras coisas que eu aprendi foi tudo que não presta na língua deles. Foi todos os palavrões, tudo. Eles falavam, pastor, fala isso pro cacique. Para mim não soava nada. Mas para eles entendem, né? E eu não sabia nem o que eu estava falando. Fala pro cacique isso. Cacique, isso. Aí eles começavam a rir. Eu sabia que era palavrão, mas eu não estava sabendo o que era. E eu falei, Senhor, eu estou aprendendo essas coisas aqui no pé. Só que depois eu fui entender por que eu estava aprendendo primeiras coisas que não prestam. Aí você vê que as coisas são um plano de Deus mesmo. Então, quando a gente ia para as outras aldeias, nas viagens, então tinha indígenas que não gostavam da gente. Então, eles iam, a gente ia para reuniões, então ia vários índios na mesma canoa, de várias etnias lá. E às vezes o camarada ia chamando um nome pra gente, lá assim que a gente fala, me xingando, né? Achando que eu não conhecia, que eu não sabia falar a língua. Aí o camarada, eu falei, não, essas palavras eu já conheço, né? Tá me xingando, aí eu olhei assim, falei, aí quando eu virei para trás, eu falei, camarada, vou ficar acompanhando que o capalei de mo. Eu falei, meu amigo, eu tô entendendo o que você tá falando de mim. Olha, levou aquele impacto assim, né? Ele parou. E eu via quando eles faziam isso com outras pessoas, né? Olha, chama ele disso, eles gostam.
Aí fala, falava na língua, né? Os brancos não sabiam de nada. Legal, viu? Eles gostam, chama eles. Ficava aquela coisa. Eu falei, eu já passei por isso aí. Então a gente vê. Então, quando se não tem a língua, o conhecimento, não acontece isso. Então vamos lá. Então eles não esperaram nem o órgão voltar para o lugarzinho. Já foram para a cidade de Salamina. Em Salamina eles já foram direto para a sinagoga. Já começaram a ensinar, a falar. E logo depois eles atravessaram a ilha de Chipre todinha. Eles desceram de Salamina e foram até a cidade de Pafos. Quando chegaram lá na cidade de Pafos, eles dão de cara com quem? Com um camarada com o nome de Bar Jesus. O Elimas, um encantador, um feiticeiro, que ele segurava ou enfeitiçava o procônsul Sérgio, responsável da cidade. O homem ocupava posição importante para poder manter a ordem na cidade, a lei, algumas decisões. E o Bar Jesus, o Elimas, ele fazia de tudo para manter o povo cego. Mas só que quando o procônsul Sérgio, ele ouve que os discípulos estão chegando, ele quer ouvir a palavra de Deus. Ele quer aprender sobre a palavra de Deus. E quando Elimas sabe disso, ele faz de tudo para que aquele homem não tenha acesso à luz, ao poder, à palavra de Deus. E quando Paulo fica sabendo disso, Atos 13, versículo 10, ele fala assim, ó filho do diabo, até cheio de todo engano e malícia, até quando irás perverter os retos caminhos do Senhor? Eis a mão de Deus sobre ti, tu ficarás cego. E na mesma hora o camarada ficou cego. E quando Sérgio, o procônsul da cidade, viu aquilo, a Bíblia fala que ele creu. Já pensou um homem daquela posição, crendo? Eu imagino que depois dele, muitos da cidade também se converteram. Um cargo estratégico. Lá na região, são várias aldeias, vários caciques que são cristãos, caciques que são simpatizantes com o evangelho e caciques que não querem te ver nem pintado. Já teve reuniões que nós fomos participar, em alguma aldeia, estava eu e outro pastor. Aí vimos aquele alvoroço lá na reunião, e para lá, para cá, e correndo para cima, só os caciques, para cima e para baixo. Aí fomos perguntar, o que essa correria está acontecendo aí? Aí os caciques, que eram cristãos, que era a minoria, eles falaram assim, olha pastor, é que o pessoal não quer que vocês fiquem na reunião. Só que eles são a maioria, a gente está lutando para vocês ficarem, mas eles são a maioria, então eles não querem, estão pedindo para você se retirar. Mas a gente vai conversar com eles. Não, resolveram mandar a gente sair, nós tivemos que sair da aldeia. E existem aldeias também que o cacique, quando ele se converte, você tem aquela entrada principal na aldeia para poder ensinar a palavra de Deus. Ele tem autonomia para dizer se entra na aldeia ou se não entra. Ele tem essa autonomia. E tinha caciques que não permitiam. Então o que é que a gente tinha que fazer? Mesmo os índios querendo ouvir a palavra de Deus, nós não podíamos entrar. Então nós andávamos 3, 4 quilômetros pela mata para sair da área indígena da aldeia para poder ensinar a palavra de Deus para aquela família, para não deixá-los desamparados. Então a gente fazia isso para poder alcançar. Então a conversão de um cacique, de um líder, é algo milagroso, é um milagre de Deus mesmo. Então daqui de Pafos, eles navegaram para Perge. Quem é que estava na viagem? Paulo, Barnabé e Marcos. Quando chega aqui em Perge, o que acontece? Atos 13, versículo 13. Quem é que volta dos 3? Quem é que volta para Jerusalém? Marcos, João Marcos. Ele volta para Jerusalém. A Bíblia não fala por que ele volta para Jerusalém. Então nós podemos supor uma viagem missionária. Meu irmão, quando você vai num passeio desse maravilhoso, teve até musiquinha, só ali já deu para relaxar. Você vai de férias, você vai descansar, você vai para um hotel, vai para uma pousada, vai para uma praia, vai para uma piscina, vai tomar água de coco, vai descansar e vai voltar com as baterias recarregadas. Meu irmão, eu não sei o que dá. Que viagem missionária, meu irmão. É tudo precário, caindo aos pedaços. Tem coisas que eu fiz, que eu lembro, que hoje eu não faço mais.
Fui para a aldeia no meio da noite, era 10 e pouca, quase 11 horas da noite, no rio, não enxergava nada, eu, minha esposa, com a canoa cheia de compra, um motor velho, a canoa furada, entrando água, com a Bebelzinha devia ter uns 2 ou 3 anos, chorando no meio do garapé, cheio de cobra pendurada lá. Aí eu falei, meu Deus, que eu não... E tirando água da canoa, e indo. Teve uma hora que o motor parou. Aí eu falei, e eu remando, e a canoa pesada, cheia de coisas, e o motor eu remando. Já estava cansado, não aguentava mais. E a canoa enchendo de água. Aí de longe, quando já estavam perto, eu enxerguei a aldeia lá longe. Aí eu comecei a gritar o pessoal lá da aldeia. Comecei a gritar. Aí eles vieram em socorro, achando que eu estava doente, tinha sido picado de cobra. Eu sei que vieram todo mundo lá me ajudar. E me ajudaram, que eu já não aguentava mais. Então, eu não ando mais em canoa furada, não entro mais em canoa furada. São coisas jovens, né? Vai, faz tudo, valentia, então é coisa, obra de Deus mesmo. Mas isso com alegria, só que hoje eu não faço mais isso, né? Para poder fazer a obra de Deus. Aí a gente pode supor que talvez tenha sido a dificuldade da viagem. Marcos, uma viagem missionária, vai pegar um caminhãozão, um Hilux, tu vai num pau de arara, meu irmão. Tu vai naqueles caminhão, que tem aquelas madeiras atrás, vai comendo poeira até chegar lá onde tu vai. Cheguei lá na aldeia do Tucai, 90 quilômetros do Oiapoque até lá a aldeia. Fomos lá atrás e poeira, meu irmão, aquele pó vermelho, não podia nem abrir o olho, mas tinha só com o olho fechado e segurando lá sentado no pau de arara. Quando eu cheguei lá no quilômetro 90, eu fui passar a mão assim no meu cabelo, a mão não entrava no cabelo. De tão duro que estava de pó vermelho. Aí eu fui lá no rio, fui lá lavar. Só com água. Quando eu joguei a água, o negócio aí ficou mais duro ainda. Parece que virou cimento. Ficou duro mesmo. Eu falei, Jesus. Aí eu arrumei um sabão lá com o índio lá, esse sabão duro mesmo, de pedra. Passei lá para poder sair aquela água assim. Eu falei, talvez tenha sido a dificuldade da viagem. Muito mosquito tem época lá na aldeia que tem trilhões de mosquitos. Aí tem época que diminui, ficam uns milhões. Mas já diminui um pouco, você já vê a queda razoável, já diminui um pouquinho de mosquito. Muito mosquito. Eu sou muito fã. Não, os reality é meu fã, né? Eu gosto muito de ver aqueles programas de dupla selvagem, sozinho na selva, isolados. Cara, eu gosto demais. Aquele reality, uma vez eu estava vendo aqueles isolados para ver o último que ia ficar e ia ganhar o prêmio, né? No meio da mata, e se virando, ter que fazer fogo lá. Aí eu fico vendo uma coisa que também pode ter acontecido. Marcos pode ter sentido saudade de casa, da família. Nesse reality, quando eu vejo, quando eles estão lá, passa 15 dias, 20 dias, aí o povo já começa a ficar sentimental, aí com a câmera chorando, eu daria tudo para ver minha filha, minha mãe, meu pai. Aí começa a chorar, lembrando da família, né? Eles mesmos se filmando e chorando, sentindo saudade de casa, sentindo saudade dos filhos, lembrando da mãe, do pai. Meu irmão, é um laço, é uma família. Tem dessa. Quando eu fui para o campo, quando eu casei com a minha esposa, ela tinha 18 anos. Eu tinha 23 a 24. A minha eu não lembro direito. Nós fomos lá pro Oiapoque, é fronteira com a Guiana Francesa. Só voltamos depois de 4 anos com a Bebelzinha no colo. A gente não tinha comunicação com ninguém. Naquele tempo lá não tinha nada. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. O pessoal achando que a gente já tinha até morrido para lá. A minha sogra aceitou, compreendeu, mas eu não sei se aceitou muito a nossa ida para lá. Aceitava que era o plano de Deus. Mas até hoje minha sogra toma remédio, que era filha única do casal. E 18 anos partir embora fazer a obra de Deus, a saudade fica. Mas Deus, ele ajuda, te dá força, te dá capacidade, te anima. Deus levanta uns Barnabé da vida para poder te animar, te ajudar a prosseguir, ajudar a esquecer, se envolver, porque a saudade fica. Já pensou Barnabé, Marcos lembrando lá de casa, não, vou embora, minha mãe tem que ir lá, tem que ajudar ela a fazer a roça, o trabalho, e voltou. Eu fico pensando também, Paulo, ele sofria muitas ameaças.
aquelas ameaças que ele sofria, respingava também em quem estava junto dele. Porque Paulo, antes dele se converter, quantas crianças, quantas mulheres, quantos velhos, quantos homens eles arrastou para fora da cidade. Estevão, logo após de Estevão que começou a morte de Estevão, começou a perseguição que estourou sobre Jerusalém. Por isso que os discípulos fugiram. Mas vamos lá. E talvez o medo, né? Não, Paulo, as ameaças sobre você estão vindo, não, tem que ir embora, eu vou voltar. E voltou para Jerusalém. De Jerusalém, de Perge, eles continuaram a viagem, foram para Antioquia da Pisídia. Só que o camarada foi embora. Ele foi embora, menos um na equipe, é mais uma bagagem para você carregar. Estava lá carregando, vamos supor, Marcos carregando os equipamentos, outro carregando as comidas, outro carregando as roupas. Só que ele foi embora. Agora, quem que vai carregar a bagagem dele? Vamos dividir aí, Barnabé, tá, Paulo? Pega as coisas aí, vamos levar. E vai embora, carregando a viagem. Foi embora, mas eu imagino que o sentimento ficou. A equipe é junto. Vamos juntos e vamos voltar junto. Tanto que, na segunda viagem missionária, nós não vamos chegar lá. Na segunda viagem missionária, Barnabé ele quer levar Marcos junto. Só que Paulo fala, não, você não vai comigo não. Não, tu vai voltar de não, você não vai. Tanto que Paulo, ele vai junto com Silas para um lado e Barnabé vai com Marcos para outro lado. Paulo não aceitou, por causa dessa volta aqui. Só que o amor entre eles fica. Mais lá para frente você vê, olha, Marcos, o amor, o discípulo amado, está comigo, recebam com carinho. Você vê que ficou, mas o sentimento ficou. Dali de Perge, eles vão para Antioquia da Pisídia. Quando eles chegam lá em Antioquia da Pisídia, já correndo para a gente avançar. Chegam lá na sinagoga e o pessoal pergunta, vocês querem falar alguma coisa aí para a gente? Fala assim, não, pode ser, eu falo. Eles começaram a ensinar desde o Egito até a ressurreição de Jesus. Começaram a falar, a ensinar, e a Bíblia fala que o povo se maravilhou. O povo começou a gostar, falou, olha, vocês não querem voltar no sábado que vem para poder continuar o ensinamento? E Paulo volta no outro sábado para poder continuar ensinando a palavra de Deus, luz para o povo. Só que a luz, ela atrai também os bichos peçonhentos, com ferrão. E os judeus enciumados, eles incitaram homens de posições na cidade para poder fazerem revoltas, para poder botar os apóstolos para fora da cidade, enciumados com aquilo. Só que Paulo fala, olha, primeiro eu estou ensinando para vocês, mas já que vocês não querem, Deus me colocou por luz para ensinar por gentios. A salvação é para todos agora. Quando os gentios eles ouvem aquilo, eles começam a dar um brado feliz, agora é para a gente, chegou a nossa vez. A Bíblia fala que os judeus jogaram Paulo para fora da cidade. Poxa, e agora? O que a gente vai fazer? A Bíblia fala que eles sacudiram o pó do sapato e foram alegres, cheios do Espírito Santo, para a cidade de Icônio. Foram lá tudo alegres, felizes, né? Pô, acabaram de jogar a gente para fora da cidade. Não, mas nós vamos alegres, felizes, cantando, louvando, adorando a Deus. Quando eles chegaram na cidade de Icônio, eles foram para a sinagoga, começaram a ensinar. A Bíblia fala que muitas pessoas creram. A metade da cidade ficaram a favor de Paulo e Barnabé. E a outra metade contra os discípulos. E esses que ficaram contra os discípulos, eles se juntaram aos seus líderes para poder maltratar os apóstolos, para poder apedrejá-los. Quando Paulo fica sabendo disso, ele sai de Icônio e vai para Listra, uma cidade licaônica, onde o povo falava a língua licaônica e o grego. E Paulo, logo de Listra, o que acontece lá em Listra? Espera aí, o computador está processando aqui. Icônio, eles vão para Listra, chega lá em Listra. É isso mesmo, eles dão de cara com um deficiente. Está lá o camarada desde nascença. Lá, e quando Paulo vê compaixão daquele homem, ele cura, e a Bíblia fala que o homem ele dá um pulo, puf, curado. E o povo, quando vê Paulo fazendo aquilo, ele já, olha, os deuses desceram, é Júpiter e Mercúrio. Barnabé é Júpiter
E Paulo, como era o mensageiro Mercúrio, que Mercúrio era o mensageiro de Júpiter. Na entrada da cidade de Listra tinha um templo do deus Júpiter. Os deuses desceram até nós, Júpiter e Mercúrio, pegaram boi para poder fazer sacrifício para os apóstolos, como se fossem os deuses, pegaram flores, plantas para fazerem oferenda para eles. Paulo, eu imagino que ele não estava entendendo, porque eles deviam estar falando em língua licaônica, mas quando Paulo começa a entender, ele fala, não, vocês não façam isso, porque eu sou homem como vocês, eu sou pecador igual a vocês, vocês têm que adorar o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Não deu nem tempo de Paulo terminar, porque a Bíblia fala que vieram pessoas daqui, ó, de Antioquia, de Icônio, judeus, e foram lá para Listra, onde Paulo estava. Os judeus enciumados incentivaram as pessoas lá de Listra, uma multidão, a Bíblia fala que uma multidão começou a apedrejar o apóstolo Paulo, arrastaram ele para fora da cidade, e ainda tiveram cuidado para ver se ele estava morto ou não. Aí que muitos sábios, que foram que eles dizem que foi nessa hora, que o apóstolo Paulo é arrebatado, vai no céu, não sei o que, lá, e aprende e tal. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas no mérito que eu vou entrar, meu irmão, uma multidão, o povo vindo daqui, de Antioquia, de Icônio, indo lá em Li, mais o povo de Listra, apedrejando o apóstolo Paulo, ainda tiveram cuidado para ver que aquele homem estava morto. Só que quando os discípulos chegam lá para ver o apóstolo Paulo, imagina o Paulo lá no chão todo cheio de pedra. Os discípulos, a Bíblia fala, quando os discípulos chegam lá onde o apóstolo Paulo estava, sabe o que a Bíblia fala? Que aquele homem, o apóstolo Paulo, ele se levanta de forma milagrosa. Ele começa a sacudir a poeira, levanta, sacode a poeira e entra na cidade. Ele não dá volta por cima, né? A pessoa que ia falar que ele dá volta, levanta, sacode a poeira e entra na cidade. Olha só o que a Bíblia fala. Deu para entender? O povo, eu acho que tem uma palavra que se diz. O povo acabou de tentar de cometer um assassinato, mas tem uma outra palavra que dá. Um homicídio. Ele sofreu, né, um homicídio. O povo ainda foram lá ver. E a Bíblia fala que ele levanta, sacode a poeira e entra de novo dentro da cidade. Ele dorme dentro da cidade. Meu irmão, se sou eu aqui, o povo acaba de me apedrejar, Deus me levanta de forma milagrosa, meu irmão, eu ia pegar as montanhas aqui, ia atravessar o mar, eu ia embora para lá assim, ó. Eu nunca mais ia voltar lá. Eu nunca mais ia voltar lá. Imagino talvez Paulo sem nenhuma fratura exposta, sem nenhum ossinho quebrado. O camarada, ele levanta e vai para dentro da cidade com os discípulos. Meu irmão, você está pensando, já imaginou o que é isso? Você ia conseguir dormir numa cidade dessa? Eu imagino que aquele homem dormiu, descansou. Qual era a certeza que eles tinham? Que Deus estava com eles. Posso deitar e dormir, porque eu sei que é Deus que me sustenta. Pode vir 1000 setas inflamáveis do inferno, se levantar potestades, mas você, meu irmão, não vai ser abalado, porque Deus é contigo. Era essa a certeza que aqueles homens tinham. Essa era a bagagem deles. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, estava com aqueles homens. Era a garantia, era o passaporte deles. Que coisa tremenda. O camarada lá uma vez que me ameaçou na aldeia, eu queria fugir, eu queria ir embora de lá. Fiquei 3 meses fora, orando, jejuando, buscando a Deus, Senhor, não volto. E Deus mandou eu voltar. É assim que Deus faz as coisas. Interessante que depois disso ele dorme lá, vem aqui para Derbe. A Bíblia fala que ali ele fez muitos discípulos em Derbe. Muitos discípulos. Interessante que depois de Derbe, ele começa a voltar. Paulo e Barnabé. Vem para Listra, vem para Icônio, Antioquia, vem para Perge. Aqui em Atalia, não está aqui, mas é bem aqui em Atalia.
Eles vêm voltando de cidade em cidade. Sabe o que eles vêm fazendo de cidade em cidade? Qual era o significado de Barnabé? Aquele que dá coragem, que dá ânimo, que anima. Era isso que eles vieram fazendo. De cidade em cidade, animando os irmãos, colocando liderança. Olha, fiquem firmes. Olha, vai vir lutas sobre vocês, mas fiquem firmes, vale a pena. Vale a pena seguir no caminho do Senhor. Vale a pena nós juntar tesouro nessa terra, mas nos céus. Vale a pena ser fiel ao Senhor, porque Ele está guardando uma coroa para vocês. Vale a pena vocês caminharem. Vale a pena vocês estarem nesse caminho. Vale a pena vocês falarem da palavra de Deus. Fiquem firmes. Nós vamos estar juntos, vamos orar. Nós somos um corpo. Vocês vão vencer, vocês vão passar por dificuldade, mas nós vamos triunfar, porque o nosso Deus é Deus, Ele reina. O nosso socorro vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu imagino esses discípulos fazendo isso de cidade em cidade, animando o povo, incentivando. Isso mostra que eles não guardaram nenhum rancor no coração. Ele poderia nunca mais ter passado nessas cidades onde ele foi rejeitado. Mas ele vem lá mostrando o amor de Deus, fazendo a obra do Senhor, que a vontade de Deus seja feita na minha vida, que eu não tenho minha vida por preciosa, mas que a vontade do Senhor prevaleça, se cumpra em mim. Eu quero que a vontade de Deus se realize na minha vida. Eu imagino que esse era o desejo dos apóstolos, viver a palavra de Deus. Isso mexe com a gente quando eu leio essa história, meu irmão, na Bíblia. Eu fico doido para avançar, ir embora, largar tudo e fazer a obra de Deus. Isso é tremendo. Isso é fantástico, você vê a ousadia dos discípulos no Senhor. Que coisa maravilhosa. E daqui, de Atalia, eles vêm para Antioquia. Por que eles vão lá para Antioquia? Tão simples. Por que eles saíram de Antioquia? Porque era a igreja deles. De onde eles saíram, de onde eles foram enviados. Foram enviados lá de Antioquia. Essa viagem dele, a primeira viagem, durou quase 3 anos. Talvez o povo de Antioquia não tiveram nem notícia dos apóstolos. Talvez acharam que morreram. Olha, notícia, perseguiram, mataram, apedrejaram o apóstolo Paulo. Que as notícias ruins chegam rapidinho, né? Rapidinho que chega. E eu imagino quando aqueles homens chegam lá na igreja de Antioquia. A Bíblia fala que eles permaneceram um bom tempo com eles e compartilhando de todos os frutos, de tudo que aconteceu nas viagens. 3 anos distante, mas quando aqueles irmãos viram os apóstolos chegando, caramba, apóstolo Paulo, é você, cara. Eu pensei que tinham te matado, chegou a notícia que mataram você lá em Listra, lá na cidade. Cara, nós estávamos orando por você, a igreja estava jejuando por você, vem aqui, cara. Aquele abraço gostoso, ele compartilhando de tudo que aconteceu, que coisa maravilhosa. Aí está aqui o pastor Felipe, está lá no sertão, em Juazeiro, fazendo a obra do Senhor. Aí veio para cá, para compartilhar com a igreja aquilo que ele está fazendo lá. Quantos aqui conhecem o pastor Felipe? Ó, a maioria conhece o pastor Filipão. Ele está indo de volta para o sertão, agora terça-feira, está indo embora, está se despedindo. Quantos tiveram o privilégio de dar um abraço, de conversar com ele, saber como que está a obra lá? Quantos tiveram o privilégio de convidar o apóstolo, o discípulo, o bispo, para poder ir até a casa, almoçar até aquele momento? Porque fazer a obra, irmão, é renúncia. O camarada está longe. Às vezes ele vem para cá para reabastecer as forças, receber aquele carinho, ver a igreja que ora, ver a igreja que jejua, ver a igreja que contribui. Então isso é bom para o missionário, isso é bom para o servo de Deus que está lá distante. Está indo agora terça-feira. Se você ainda não deu aquele abraço nele, dê, ainda dá tempo, né? Dá aquele abraço, pregar o telefone dele, quiser mandar uma mensagem para ele nos meses aí, o aniversário dele, está ali. Faça o papel de igreja, de servo do Senhor. Às vezes nós precisamos disso. Tantos missionários doentes no campo, sozinhos. Às vezes precisa só de um telefonema, de um abraço. Às vezes o camarada está lá chorando. Eu lembro que, assim, a última vez que eu vim de férias no Rio foi em 2010. Aí depois vim só em 2016, mas vim para ficar.
Aí quando eu cheguei aqui, eu encontrei com um pastor, ele falou, caraca, Cid, é você? Cara, eu pensei que tu tinha morrido, cara, 6 anos. Teve até um pessoal, ele me pediu perdão, teve uns irmãos que me perguntaram. Eu falei, cara, eu acho que ele morreu, porque nunca mais tivemos notícia dele e tal, os camaradas estavam me matando para lá. Aí o pastor me pediu perdão, me pediu desculpa, me abraçou. Eu falei, não, meu irmão, não tem problema não, estamos aí vivo, tem 7 vidas, né? Tem mais umas aí para gastar ainda aí. Já perdi umas, mas ainda faltam as outras para gastar. Mas na obra de Deus. Eu não sei qual é a sua profissão, qual é o cargo que você tem, que você ocupa. Use para a glória de Deus. Use para glorificar a Deus. Use para fazer a vontade de Deus. Eu estou na célula dos adolescentes. Os adolescentes estão vindo direto sobre missões. Se um dia os filhos de vocês que estão lá na célula ele falar, mãe, eu quero ir embora para o campo. Não vem conversar comigo, não. É uma decisão individual. Fique feliz com isso, né? Está indo embora fazendo a obra de Deus. Que coisa maravilhosa. Amém? Vamos ficar de pé para a gente cantar, adorar a Deus? Encerrando a minha parte aqui. Deixa eu beber aqui o restinho da minha água. Todos necessitam? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo.
salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Assim, missionário, irmãos, nós temos que carregar no colo mesmo. Nós temos que fazer, dar o melhor. Nós temos que dar o nosso melhor mesmo, porque a gente vai estar plantando para colher lá na glória. Eu queria convidar ali o meu irmão, o pastor Felipe. Vem aqui, pastor. Quando eu cheguei aqui, me recebeu muito bem. O pastor de missões aqui era o pastor Felipe. Estava todo magoado, triste, mas fui recebido muito bem por esse homem de Deus aqui, ó, pastor Felipe. Terça-feira vai estar voltando para o sertão, fazendo a obra de Deus. Familiares ficam, a saudade, está um pouco distante, mas cremos que ele está muito bem cuidado, que ele está sendo enviado pelos cuidados do Senhor. E eu creio que Vila Valqueire vai estar indo junto com ele. Amém? Você vai estar indo junto com ele, irmãos? Então eu te convido, você vir aqui na frente. Nós vamos junto à igreja, vamos abraçar e orar pelo pastor Felipe. Não importa se tem espaço, não tem, pode vir para cá. Vamos abraçar o pastor Felipe. Felipe, nós estamos junto contigo. Nós vamos junto com você daqui para lá. Você pode vir para cá, meu irmão. Vamos abraçar o nosso missionário, pastor Felipe. Eu imagino quando toda a viagem, quando a gente vai, é aquela tristeza, meu irmão, dá uma vontade de chorar no coração. É uma coisa que é só Deus mesmo para suprir. Pode ficar em volta mesmo do pastor Felipe, pode abraçar ele junto. Nós somos um corpo de Cristo, nós somos uma igreja. Nós já estamos juntos, talvez alguns não teremos mais o privilégio de ver, porque ele vai estar indo embora terça-feira. Então nós vamos orar, vamos cantar e vamos orar. Vamos cantar mais uma vez e vamos orar. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, que se colocou à disposição para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, Senhor. Distante de nós, distante do Rio de Janeiro, distante de Vila Valqueire, distante das amizades, dos familiares. Ó Deus, queremos colocá-lo diante do Senhor, queremos colocá-lo diante de ti, ó Deus. Guarda o teu filho, guarda a vida do pastor Felipe, Senhor, em nome de Jesus. Supra, ó Deus, a necessidade que fica, das amizades, daqueles momentos alegres, de tomar um café na cantina, de conversar, de estar junto à noite, participar do almoço. Ó Deus, mas anima o teu filho. Levante Barnabés, ó Deus, para estar sempre animando o teu filho naquele lugar. Que todo desânimo, ó Deus, seja repreendido em nome de Jesus. Mas que teu filho, ó Deus, avance naquela região. Novos projetos, novas vidas sejam alcançadas naquele lugar. Restaura a saúde do teu filho, Senhor. Dá força, sustento, tudo que teu filho precisar naquele lugar, Senhor. O Senhor esteja provendo para a glória do teu santo nome. Como igreja do Senhor, como servos do Senhor, como irmãos do teu filho, ó Deus, nós clamamos a ti. Seja uma viagem tranquila, segura,
ó Deus, sem turbulência, possa chegar ali seguro, ó Deus, em Juazeiro do Norte. Que seja um ano de vitória, que seja um ano de bênção, que seja um ano de colher frutos, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Dê sabedoria, dê estratégias, ó Deus, para o teu filho, num lugar tão idólatra, um povo com um coração duro, Senhor. Mas, ó Deus, alcance o coração daquele povo, através da vida do teu servo, do pastor Felipe. Sabemos que não foi à toa que o Senhor conduziu o teu filho para aquele lugar. O Senhor tem um propósito ali. Usa o teu filho, ó Deus, de forma extraordinária, de forma milagrosa, para curar, para restaurar, para abençoar. Que ele seja luz, ó Deus, naquele lugar. Glorifica o teu nome, Senhor, através da vida do teu filho ali em Juazeiro. Que seja uma cidade conhecida, onde o Senhor reina, para a glória do teu santo nome, ó Pai. Obrigado pela vida do teu filho, ó Deus. Como igreja do Senhor, clamamos a ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Então aquele que quiser abraçar, se despedir, passo a palavra ao pastor Felipe, o pastor Gilmar, se o pastor Felipe quiser dar uma saudação. Alô. Dia 6 também o pastor Cid, ele estará indo com a família lá para a aldeia do Curanã. Vai ficar quanto tempo lá, Sidney? É rápido, é rápido. 20 dias? Não, 10 dias. 10 dias só? Então dia 6, até lá o pastor... Podem sentar, por favor, queridos, nós já vamos encerrar. O pastor Livre já estará de volta e nós faremos também o envio do pastor Cid nesta viagem missionária ao Curanã, dia 6 de fevereiro. Agora eu queria lembrar você uma coisa encorajadora, e o autor de Hebreus ele fala isso, que o dever dos santos é encorajar uns aos outros ao ministério e evitar que as pessoas permaneçam no pecado. Nós também somos um missionário. Diga aí, eu sou um missionário. Eles são chamados especiais para essa obra longe do Rio de Janeiro, mas nós temos uma missão. Nós temos uma missão durante esta semana, durante os dias da nossa vida, de surpreender alguém com a palavra do Evangelho. Um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, dizer que Jesus ama. Isso é ser missionário, é falar onde estivermos. Eles foram chamados para ir para o Curanã, viajar de canoa furada, né? Pisar em cobra e não ser picado. Mas nós temos o chamado de estar aqui no Valqueire e encher nossa célula de pessoas não crentes, convidar amigos, fazer diferença, multiplicar e o Evangelho crescer. Amém? Toda a vida do cristão deve ser de visão missionária. E a nossa igreja tem essa visão de enviar de missionários para os campos e também de alcançar pessoas para Jesus Cristo. Amém? Você foi abençoado nesta noite? Dê um glória. Aleluia. Eu quero desejar para você uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, de encontro com Deus, de presença de Deus, que a sua célula seja multiplicada, que você seja engrandidamente na presença do Senhor, elevado nas alturas. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez. Eu quero encerrar com uma oração e depois impetrar a bênção dos apóstolos. O Senhor aceita a nossa adoração nesta noite. Ó Deus, obrigado pela tua presença, pela manifestação do teu poder, pela unção da tua palavra. Ó Deus, palavra encorajadora para não desistir diante das lutas, diante dos desafios no campo missionário, diante dos desafios na igreja, diante dos desafios no bairro, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Somos missionários, precisamos da unção, do poder do Espírito Santo para levar as pessoas ao conhecimento da salvação em um único Senhor, Jesus Cristo, que é o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. E aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a tua palavra, não há mais condenação. Nós declaramos a vitória no nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações infinitas do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém.